Rede Liberdade, voltando aqui como todos os sábados, normalmente às 15 horas, hoje às 16, para fazer um papo com os nossos seguidores sobre os temas da atualidade. Nós estamos falando de conjuntura, e uma conjuntura muito complicada, onde as narrativas se sobrepõem, inclusive, aos fatos, onde nem tudo que parece é e nem tudo que é parece. Nós estamos falando disso, nós estamos falando de narrativas diferenciadas, disputas de narrativa, sinais invertidos sendo projetados para a esquerda, que acaba abraçando esses sinais invertidos e faz com que eles explodam mais ainda na sociedade. E nós vamos conversar hoje com Eliara Santana. Ela fez ela ontem apresentou a tese de doutor... Oi! Doutora Fresca! Doutora Fresca! Doutora Fresca! Exatamente! Doutora Fresca! Eu nem vou fazer muita apresentação, porque ela dispensa, quer dizer, não dispensa, mas olha só, é doutorada, concluiu em 2020, ontem apresentou a tese de pós-doutorado, mestre em Linguística e Língua Portuguesa, na linha de análise do discurso pelo programa de pós-graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica PUC Minas Gerais, graduada em Comunicação Social pela PUC Minas e em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas, especialização em revisão de textos pelo IEC PUC Minas, portanto, nós estamos falando de alguém mineiro e precisa ver o tamanho e a capa de conhecimentos que esta guria tem. E vocês já viram que eu sou gaúcho, mas aqui mineira, gaúcho, né? E carioca. E carioca, eu estou muito empolgado em estar aqui, porque eu, inclusive, lá nos meus... quando eu era ainda um gurizão lá, eu fiz filosofia, e uma das coisas que eu mais me amarrava era filosofia da linguagem que ajudou, inclusive, a fazer com que eu, nesse período em que a gente ocupou o governo e tal, eu construísse um blog, e hoje eu trabalho muito com esse tema da linguagem nas redes sociais, porque elas nos enredam de tal forma, né? Nós temos hoje vários vídeos famosos e tal, inclusive tem um documentário que eu sempre sugiro todo mundo assistir, que é no Netflix, que, portanto, pagou o Netflix de graça, que é o Privacidade Hackeada, que mostra de que forma que só a linguagem, aquilo que é dito, faz com que as pessoas se movimentem em torno daquilo, achando que é. E na medida em que acham que é, acaba sendo mesmo, porque nós estamos falando aqui de, inclusive, repetir mentiras 1000 vezes e virar verdade. Eliara Santana, desculpa, eu fiz uma introdução aqui, mas é disso que nós vamos falar hoje, né? Sim, da narrativa funcionando, né? Eu prefiro dizer numa ressignificação dos fatos, né? Porque a narrativa opera nesse sentido, a narrativa midiática, né? Ressignificando os fatos, reconstruindo fatos, né? Trazendo o mesmo ponto de vista, né, para o espectador, para o leitor, enfim, essa ressignificação de fatos que é muitas vezes que é uma estratégia muito bem tecida, muito bem costurada, né, no discurso, na narrativa, essa ressignificação ela não é clara, ela não aparece, e ela é levada como notícia, né, como se a notícia fosse da ordem puramente do factual, como se a notícia existisse por si, né? E o jornalista apenas vai lá e pinça a notícia e apresenta a notícia, né? E a notícia é uma construção, né? Uma construção com várias bases, várias estratégias, e uma construção que envolve um posicionamento ideológico, né? Que isso também não é sequer cogitado, né? Eu ia dizer, não fica claro, não é sequer cogitado, né? Porque sob o ethos do jornalismo isento, imparcial, objetivo, né? Porque eu acho até que essa questão da parcialidade, ela já está muito batida, mas a questão do jornalismo objetivo, né? Então, sob esse manto da objetividade, esse posicionamento ideológico, ele é trabalhado, né? Nas narrativas que se apresentam em forma de notícia.
Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Letícia Salorenzo. Eu quero dar uma boa tarde especial para o Jurandir Xavier Chamusca Filho. Jurandir, eu estou fora do Facebook por 24 horas, eu estava desesperada. Será que você vai conseguir entrar? Conseguiu entrar, que bom. Fico muito feliz que você conseguiu lembrar. Ele queria que eu lembrasse ele da live hoje. Ah, lembro. E eu esqueci o que eu ia falar. Já vou te dizendo aqui que o Jurandir está falando o seguinte, no momento adequado, gostaria que desse o histórico do que hoje é denominado fake news. Sim, eu acho que a gente pode... Aqui já provocando, né? Vieira também, boa tarde. Antes disso, lembrei que eu ia falar. Eu acho importante, Eliara, a gente começar a falar também que vocês só falam do Jornal Nacional, vocês não falam da revista Fórum, não sei o quê. Por que a gente só fala Jornal Nacional e da grande mídia? A gente explica isso num capítulo chamado Metodologia, porque a gente critério científico. Pois não, vai lá. É porque nós estamos falando de discurso, né? E o discurso ele está associado hoje muito às redes sociais. E quando a gente fala de Globo, a gente está falando, na verdade, hoje de um outro universo que, inclusive, já é maior do que a Globo, que é esse universo das redes sociais. O Google hoje já está muito maior, inclusive em arrecadação, do que a soma de todas as TVs brasileiras. O Google já arrecada mais no Brasil. Então, mas a Globo é o símbolo, mas né? A Globo e a imprensa ainda tem uma importância, né, Eliara? Claro. Uma importância enorme, porque as TVs abertas, não só as TVs abertas, mas rádio também, eu acho que a gente não pode se esquecer do rádio, que é muito importante. O jornal impresso tem menos importância, no sentido de que chega menos, né, chega menos ao leitor. Mas a TV... o rádio e a TV chegam a quase totalidade do território. Olha só, vocês não se preocupem aqui se eu estou olhando para baixo, mas eu estou compartilhando aqui agora. Tá. Tranquilo. Então, chega a quase totalidade, né, do território nacional. Todo mundo vê TV aberta, não se iludam, tá? Eu acho que essa é uma discussão, às vezes me incomoda muito, porque as pessoas acham que a internet, eu acho que a internet é sensacional, é fantástica, desempenha um papel maravilhoso, né? É claro que há coisas negativas também, né? A Letícia deve tocar isso aí mais adiante, mas enfim, é fantástica, mas ela não se sobrepõe à mídia tradicional, à mídia corporativa, né? Ela não toma o lugar da TV, ela não toma o lugar do rádio, gente. A gente não pode ter essa ilusão, né? Porque a internet... porque a TV aberta chega a todo mundo, né? Se você for a qualquer consultório, tá? Se você for a qualquer cidade do interior, e eu tenho feito esse exercício porque eu tenho assistido também programas de pastor, não pastor alemão, pastor. Então... Pastor brasileiro e angolano, tu assiste? Pastor brasileiro. Eu tenho alguns preferidos, né, mas não vou fazer propaganda aqui de graça, mas eu tenho alguns preferidos, mas enfim, no sábado à noite, por exemplo, numa cidadezinha do interior que não pega nada, o programa do pastor tá lá, tá? E é um programa legal, um programa efetivo, um programa que tem um cenário bacana, um programa que discute questões que tocam a família, que tocam sobretudo a mulher, tá? A gente tem muito programa de pastor para a mulher, cujo foco é a mulher, então isso é muito interessante. Então, a TV aberta ainda cumpre essa função, e o Jornal Nacional é o maior jornal da TV aberta, da maior TV aberta do Brasil, então por que a gente não vai falar do Jornal Nacional? É porque a gente está apaixonado pelo Bonner? Não, né? De fato, o Bonner é até um gato, mas não é essa a questão, né? Né, Letícia? Claro. É porque... Oi? Ih, congelou. Aí, congelou. Eu estou até tentando entrar aqui, deixar meu celular stand-by, porque a internet não está legal aqui. Olha só, eu acho que foi fácil a gente dizer que o William Bonner é um gato que congelou o Miller. Tá? Congelou. Vão forjar as... Ih, pronto. Caiu. Agora que... Pronto. Caiu. Pronto. Foi só a gente dizer que o Bonner era um gato que você caiu, cara? Qual é? Tá vacilando? Não, mas eu estava dizendo, a Globo, ela é a grande produtora de conteúdo daquilo que é ou repercutido ou distorcido pelas redes sociais. Não nos enganemos. O processo começa na grande mídia,
a formatação do discurso começa na grande mídia e é difundida através das redes. O Bolsonaro é um sujeito que deu certo batendo na Globo, mas ele deu certo batendo na Globo. Não vamos nos esquecer. A mesma coisa, ele dando certo, nós batendo nele. É mais ou menos isso. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas é disso que nós estamos falando. Então, óbvio que a Globo tem importância. Tanto é que, tecnicamente, o que esses caras estão fazendo hoje? Eles estão migrando as estruturas deles para a internet. E os sites mais acessados da internet no Brasil, quais são? Rede Globo, G1, etc. e tal. Desculpa, Eliara. Luiz, não, é porque quando você estava falando, eu vou pensando, e aí eu estava anotando essa questão do Bolsonaro. Sim, Bolsonaro, ele tem, né, tem esse fenômeno da internet, né, que é outra discussão, enfim, ele é o fenômeno das fake news, a desinformação, etc., mas a gente não pode esquecer que o Bolsonaro tem aí uma TV amiga, tá? Uma TV amiga que tem audiência grande, que é uma TV amiga que o interior adora, tá? As novelas são horríveis, mas as pessoas gostam, as pessoas assistem, tá? Tem programa infantil de pastorzinho, tá? Pois tem. Sábado e domingo, tá? Meu Jesus Cristinho, meu amiguinho. Então, pois é. E as crianças, é impressionante, porque eu vi isso ao vivo, né? As crianças ficam hipnotizadas, né? A filha da minha prima assistia, eles não são evangélicos, mas o menino assiste, entende? Ficava lá assistindo. Então, eu acho que a gente pensar, não é à toa que no 7 de setembro, Bolsonaro estava ladeado por 2, né, homens de mídia, tá? Não é à toa, porque a internet não produz conteúdo, né? Então, a internet busca em algum lugar. E essas TVs têm uma capilaridade enorme e dialogam com um público, né? Que é o público, de certa forma, eleitor do Bolsonaro, né? Nós estamos vendo aí a pesquisa Datafolha, o Bolsonaro está subindo, tá? Então, a gente não pode pensar que é só o fenômeno, como se, né? Não é só apenas o fenômeno das fake news, né? Tem essa rede de desinformação que ela é muito significativa, né? Porque usar as duas mídias muito bem, tanto essa rede de desinformação online da internet, quanto a rede das TVs pequenas do Record e SBT que entram pelo interior. Ele está sabendo usar isso muito bem e está dando um baile na esquerda, e nós realmente estamos apanhando para o WO. Sim. Porque eu acho que a esquerda tem uma dificuldade muito grande com a comunicação, né? Desde sempre, né? Desde sempre. É uma dificuldade grande de lidar com isso, de pensar a comunicação, né? Por exemplo, não era para a gente ter um observatório. Eu fico com muita antipatia, né? Desse discurso, não vamos ver nada, vocês ficam vendo Jornal Nacional, ficam vendo TV, ficam dando audiência para a Globo, meu Deus, gente. Mas se a gente não pensar a mídia que está aí, que é uma mídia hiperconcentrada, né? Ela não vai deixar de ser, porque eu desligo lá o meu canal, entende? Porque meia dúzia de esquerdistas desliga, não assiste mais a Globo, ela não vai ter mais importância. No momento que você faz a análise do Jornal Nacional, você está vendo não só como o espectador do Jornal Nacional está recebendo as informações, mas o que a Globo está querendo falar. Então, o Jornal Nacional ele acaba sendo um perfil também institucional da Globo. O Jornal Nacional, essa semana, ele estava passando recado para o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro entendeu direitinho e entomou o recado quietinho. Exatamente. Conta aí para a gente como é que foi. Assim, eu não sei se existe alguém que ainda não saiba, mas a Eliara Santana no Facebook, todo dia, faz a análise da última edição do Jornal Nacional. Né? Então, ela estava falando disso, como é que foi, Eliara, por favor? Essa é uma estratégia, assim, que desde o começo do governo Bolsonaro, eu tenho esse levantamento, assim, bem preciso.
desde o começo do governo Bolsonaro, essa é uma estratégia do Jornal Nacional, né? Quando ele começa a falar muita merda, quando ele extrapola, quando ele acha que ele manda sozinho, né? Quando ele se esquece de quem o elegeu. Hã? Eu não Quando ouvi, eles estão na casinha. Exatamente. Aí o Jornal Nacional cumpre essa, né, essa função como um aparelho ideológico mesmo, né, de passar o recado. E como que qual que é a forma mais efetiva de passar esse recado para o Bolsonaro? O calcanhar de Aquiles, que é a família dele. Então, desde dezembro de 2018, isso vem ocorrendo, né? Então, Bolsonaro começa a migrar muito para a Record, a falar muita merda, a Globo traz uma matéria com o Flávio, né? Aí vai num crescendo, expõe o Flávio, expõe o Queiroz, aí recua quando o Bolsonaro fica legal. Agora, na semana passada, trouxe uma matéria com a ex-mulher do Bolsonaro, né? E é uma matéria, gente, é uma matéria maravilhosa, porque eles levantam tudo, eles fazem uma linha do tempo, tá? Do uso do dinheiro. Que é outro detalhe, quando a Globo quer fazer bom jornalismo, ela faz. Ela faz. E quando não é interessante, ela volta para a casinha dela também. Exatamente, porque a Globo sabe fazer, né? O Jornal Nacional sabe fazer jornalismo, né? Então, essa é uma estratégia, assim, que eu acho uma estratégia muito bem feita e muito bem executada, né? E isso desde 2018, então vem num crescendo. E esse é o calcanhar de Aquiles Bolsonaro, por quê? Porque esse é um problema realmente grave, né? A montanha de dinheiro. E aí é muito interessante, porque aí o que o Jornal Nacional mostra, né? Não mostra aquela imagem clássica que era usada para Lula e o PT, né? O fundo vermelho com o cano, aquilo é exclusivo, né, do PT, exclusivo para o PT, mas mostra a imagem de alguém contando muito dinheiro e menciona sem parar a questão de boletos. Fulano de tal pagou boletos para o Flávio, pagou boletos e boletos e boletos, né? Boletos de plano de saúde, boletos de mensalidade escolar. Porque boletos é um ponto sensível para nós, classe média, né? Para que falar boletos? Pô, pagou mensalidade das filhas, pagou plano de saúde, mas eles especificam que pagou 53 boletos de mensalidade e mais 65, se não me engano, de plano de saúde, né? E aí dá a soma, e aí vai mostrando gente contando dinheiro, né? Isso é uma construção simbólica incrível. Sinto muito, senhores, mas é muito. Isso é uma construção de narrativa inconsciente. Você vai assimilando essas informações da imagem, tudo, inconscientemente. Exatamente. Né? E isso é uma construção, como foi feita com a questão da corrupção, vinculada, né, ao PT, tanto pela cor, né, que desperta esse ódio, né, aquela cor vermelha, com aquele cano e o dinheiro jorrando, né, então isso desperta uma indignação muito grande, né, as pessoas vendo aquilo, no momento que as pessoas começam a não ter dinheiro, ou a ideia da corrupção, né, pô, tá tirando dinheiro disso, daquilo, enfim, então são construções simbólicas que são, sim, muito efetivas, né, aí você pode dizer, mas a Globo, né, perdeu as 4 últimas e as 5 últimas eleições, né, mas fez um estrago, tá, fez uma narrativa que sim legitimou o impeachment. Eu acho que sem esse papel, né, da Globo, sem esse trabalho da Globo, enfim, não foi a Globo que fez o impeachment, óbvio, né, não é essa bobagem que eu estou dizendo, mas isso ajudou a construir o antipetismo e ajudou sim a construir esse estado de coisas, né, esse terreno favorável demais para o impeachment. No momento, vamos pensar, 2014, né, final de 14, começo de 15, que o Brasil estava numa situação econômica muito boa,
estava todo mundo viajando, você tinha dinheiro para tudo, né? Então, aí você planta a ideia de que há crise econômica, depois planta a ideia de que há inflação, isso não é efetivo, né? Quer dizer, e aí no momento em que a gente tem uma crise bárbara, começa com o governo Temer, e isso vai, né, chega Bolsonaro, né, com 13,6%, 0,7% de desemprego, isso não é mais mencionado. Isso não é mais mencionado, e na época do PT... Toda a bonança econômica era anunciada apesar da crise. Brasileiro viaja apesar da crise. Sim. Apesar da crise, brasileiro está consumindo não sei o que lá. Apesar da crise, estamos com 5% de desemprego. Olha só, viu, Letícia? Eu gosto de uma provocação, e a Camila Silva, que está usando aqui a hashtag Globo Lixo, e, portanto, tem referencial no Bolsonaro, porque Globo Lixo é uma hashtag dos bolsonaristas, está dizendo o seguinte: engraçado, 16 anos de governo do PT e nunca vi a Globo fazer nada. Então, fazer nada é tu pegar uma escola lá no interior de Cacimbinha, a escola está com a parede caindo e tu mostra na TV. Isso aqui é como anda a educação no Brasil, olha só. E aí diz que a educação está mal. A Globo cansou de fazer isso. O SUS nunca funcionou tanto quanto no período dos governos do PT, mas aí a Globo ia lá no Jornal Nacional e mostrava um postinho de saúde lá que por alguma razão não atendeu direito, tinha uma puta fila lá, e a Globo vai lá e mostra aquilo no Jornal Nacional. As próprias pessoas nos bairros, onde são bem atendidas pelas UPAs, né, acabam achando, puxa vida, eu estou sendo bem atendido, mas o resto está mal, porque na Globo está dando lá no Jornal Nacional, que é o posto de saúde lá de Itapiroca, de não sei aonde, atendeu mal. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Então, Camila, eu quero te dizer o seguinte, ó, nos 16 anos de governo do PT, a Globo, não foram 16, foram 13, né, porque a Dilma foi derrubada por discurso também inflamado pela Globo, quando mostrava aquelas manifestações, né, que supostamente eram contra a corrupção, contra não sei o quê, contra a corrupção não era, porque nunca teve tanta corrupção quanto agora está instalada no governo, está instalada na presidência da República. Então, Camila, calma lá com a Andor, tá entendendo? Porque naquela época era a Globo que fazia. O Bolsonaro, ele entra sustentado pelas mentiras contadas pela Rede Globo, somado às mentiras e à campanha anti-PT feita nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, que vem sendo construída há muito tempo. Nós estamos falando de uma articulação internacional que trabalha o tema das narrativas. Desculpa, Liara, mas eu já estou indo aqui no balão. Que isso, não. Tem uma outra coisa também. E se eu falar demais também, podem me cortar. Tem uma coisa também, você falou do tema corrupção, eu acho interessante a gente explicar aqui um pouquinho sobre o discurso da corrupção. Tá? Ok, corrupção é terrível, é asqueroso e tal, não sei o quê. Pega todo o conceito moral que a gente tem de corrupção, guarda numa caixinha. Tá? Nós vamos pensar simplesmente que a corrupção faz parte de uma grande... como é que se diz? É um acordo comum mundial. Todo mundo concorda que corrupção não deve acontecer, todo mundo é contra a corrupção, todo mundo é a favor da cura do câncer e todo mundo é a favor da paz mundial. Então, a gente pega isso daí, a corrupção existe uma unanimidade com relação a ela, todo mundo é contra. Uma coisa é você tratar a corrupção como um problema sistêmico, porque ela é um problema sistêmico, e você trabalha esse problema sistêmico, olha aqui, isso é corrupção, ok, você acaba com o esquema de corrupção, pega os responsáveis e pune. Isso daí não precisa ter, olha só, eles estão sendo corruptos, bota na cadeia e tal. Não precisa isso. Como é sistêmico, você tem que ter também um combate sistêmico. Só que o combate ele não se dá de forma sistêmica e ele se dá de forma espetaculosa. Você só fala da corrupção para você construir uma narrativa. Para você construir. Eu só vou falar que o Luiz Miller é corrupto se eu não for com a cara do Luiz e se eu quiser derrubar o Luiz. Se eu for amiga do Luiz, se o Luiz no poder interessar a mim, então, e ele for corrupto até não poder mais, eu vou esconder tudo debaixo do tapete. Então,
Ser corrupto é um troço muito relativo hoje em dia, e é relativo porque a construção dessa verdade da corrupção, deixa eu botar aqui, dessa verdade da corrupção, ela atende a interesses, né? E nós temos o caso de Dilma Rousseff, gente. Dilma Rousseff. Cata direitinho onde é que está a corrupção daquela mulher. Não tem. No entanto, ela virou corrupta. Se você perguntar para qualquer pessoa lá fora por que a Dilma foi empichada, porque ela levou dinheiro da Petrobras. Ela não é nem citada na Lava Jato. Né? Então, existe uma construção que atende a interesses e a objetivos de grandes corporações. Né? E a mídia está entrando nisso pelo discurso. Né? Eu acho que se construiu uma ideia, digamos assim, de corrupção, né? Ela é uma ideia muito... é a grande corrupção, no imaginário da população, né? Essa grande corrupção simbolizada pelo fundo vermelho, o cano que explode muito dinheiro. Por quê? Se nós pensarmos, né, exatamente como a Letícia falou, na questão sistêmica, na questão da corrupção, como uma marca das práticas no Brasil, né, de várias práticas no Brasil, por exemplo, um grupo aí médico não dá recibo, por exemplo, né? Isso é uma forma de corrupção, né? Você vai ali, convence o guarda, paga o guarda para ele não multar seu filho, né, que está fazendo bobagem com o carro. Coisas assim, mas isso está ali digamos, na rotina, né, de uma certa fatia da população, de um certo grupo, né? Então se construiu a ideia dessa grande corrupção com o dinheiro da Petrobras. O que é isso? As pessoas não têm noção. Como as pessoas não têm noção do que é pedalado? O que é pedalado, né? Ninguém sabe, e hoje em dia nem se fala, isso nem vem ao caso mais, né? Então, essa grande ideia, essa grande corrupção que não é datada, que passa a existir, né? Porque essa é a questão, essa grande corrupção que movimentou dancinha, né? Do povo, fora Dilma, fora, tal. Essa grande corrupção, ela não é datada, né? Assim, ou melhor, ela é datada, ela não tem uma ligação histórica, ela aparece no Brasil, de repente, a partir de um certo momento, né? A partir de um certo governo, a partir de um certo momento político. Então, isso essa questão, a gente, né, quando a gente fala, mas a corrupção existe, não pode falar, claro que existe, mas não é dessa corrupção que a gente está falando, né? A gente está falando dessa corrupção simbolicamente construída, né? Essa corrupção que é de um grande grupo, né, e que de repente chega, né, no Brasil tem que ser extirpada. Então, quando esse grupo sai, acaba a corrupção, porque acaba o assunto, inclusive, né, não se fala, onde mais se fala em corrupção? Não se fala mais em corrupção, né? Como não se fala mais em crise, né? Como não pedalado, o que é pedalado? Não existe mais, né? Então, são essas, né, para a gente pensar essas construções, né, simbólicas que são muito efetivas. E me cortem se eu estiver falando demais, né, porque eu acho que eu estou... Amiga, você está falando pouco. Que conteúdo aí, ué. Pois é, porque, né... Deixa eu te perguntar aqui, que na tese que você apresentou... Aliás, gente, eu vi uns pedacinhos da defesa da Eliara, a banca elogiando até não poder mais, dizendo que tinha que ficar mesmo, que estava muito bom, queria pegar o corpus da Eliara e iria usar em sala de aula, né? Eu queria destacar um detalhe aqui da sua tese, que você separou, para você analisar as edições do Jornal Nacional, foram mais de 1000 edições que você... Gente, Eliara Guerreira do Povo Brasileiro, ela assistiu mais de 1000 edições do Jornal Nacional, gente. Essa mulher tinha que receber adicional de celebridade. Né? Então, você separou em 7 momentos discursivos. Né? Uhum. Nós temos o primeiro, as jornadas de junho de 2013, as eleições de 2014, o segundo governo da Dilma até o impeachment no Senado, e a votação do impeachment no Congresso até o governo do Temer. Sim, eu falo impeachment, me julguem. O afastamento definitivo da Dilma
Uhum. O sexto momento é o governo Temer até as eleições de 2018, e o último momento, esta situação atual, que eu nem vou chamar. É. E como é que você reparou as mudanças de humor e de comportamento e de discurso do Jornal Nacional nesses... Então, uma questão bem interessante, né, para observar é a economia, né, que em 2013 a questão da corrupção, ela começa a ser muito ativa, ela entra em evidência a partir das jornadas, né, das jornadas de junho. Então, entra em evidência, num primeiro momento, a Globo, né, o Jornal Nacional, a Globo, enfim, a mídia, de um modo geral, mas aqui eu estou centrando, né, no meu objeto. O Jornal Nacional começa batendo, depois adere, né, às jornadas, ao movimento, e aí começa, então, esse desenho da corrupção, né? Então, isso se coloca, e aí é de uma forma bem incisiva, isso é mostrado a cada edição, aí a gente observa a grade, né? Ou seja, esse assunto estava sempre ali na grade, em todas as edições, e aí ele vai perdendo um pouco a força, porque o governo Dilma retoma a popularidade, né, retoma bastante após as jornadas, então recupera a popularidade, entra em 2014 numa situação muito boa. Em 2014 o país está vivendo, né, assim, eu confesso que eu fiquei em alguns momentos até meio deprimida, porque eu voltava lá, né, vendo aquelas matérias e vendo aquele país, enfim, mas isso é um making off. Mas então, e aí em 14 entra, e o governo está muito forte, porque a situação econômica é muito boa, né, e aí começa a inserir esse fantasma da inflação, né, porque isso é um fantasma para, sobretudo, a classe média, né, isso é um fantasma. Então, isso começa a ser inserido e junto com a corrupção, né? Então, você tem lá a crise econômica, pode vir uma crise, se não segurar, se não trabalhar, se não tiver tal ministro da economia e tal. E aí isso vai até 2015, é terrível, né? É terrível. 2016 é bastante forte. Em 2015 começam as manifestações, né? Contra Dilma e a favor. Mas o peso maior para as manifestações, obviamente, né? E aí tem toda aquela referenciação que é feita aos apoiadores de Dilma e do PT, e os outros são os brasileiros, né? Então, estabelece aí esses blocos de sentidos, né? De um lado, apoiadores, do outro, os brasileiros, né? Então, os brasileiros que são contra a corrupção, que vestem verde e amarelo, né? Enfim. E aí, 2015, esse massacre. 2016, aí, a partir da entrada de Temer, esse assunto, a crise econômica, ele some, né? Assim como a corrupção. Então, começa ali uns repertórios bem interessantes, porque começa as pautas identitárias, a questão da violência contra a mulher, né? Entra muito, a questão da violência em si, a violência contra a mulher, depois entra meio ambiente, mas aí as edições ficam muito pulverizadas. Há uns momentos de embate com Temer, né? Com Temer, depois com Aécio Neves e tal, mas logo isso é pulverizado, não é um massacre diário, não está diariamente na grade, como até 2015. Aí, 2017, não existe crise, a gente está quase sei lá, né, em algum outro país aí de Alice, mas enfim, não existe crise e tal. E 2018, acontece uma coisa interessante, porque Bolsonaro nunca foi o candidato da Globo, né? Acho que é importante colocar isso, porque a Globo adere por não ter alternativa, porque a aposta, né, seria o Alckmin, que não decola. Tanto é que no começo de 2018, houve algumas matérias, houve uma série de matérias, de reportagens sobre a questão da água em São Paulo, né? Como o governo de São Paulo tratou a água, a questão da água, para garantir água para a população, apesar da seca, né, o governo de São Paulo, no momento em que o estado de São Paulo estava vivendo uma crise, né, de abastecimento, não sei se você se recorda. Então, esse era o foco para construir e tal. E aí, um grande momento, né, que a Globo perde um pouco o bonde, é com relação à greve dos caminhoneiros, porque a Globo começa batendo, bate pesado, né,
Mas aí já tem a instrumentação, já tinha lá as redes de Bolsonaro funcionando, e ela volta atrás, né? E para de falar mal dos caminhoneiros, e aí, meados do ano, até agosto, até antes da facada, a tentativa é de fazer a questão, de mostrar a questão da polarização, né? Lula e Bolsonaro são dois polos que se equivalem na radicalização, né? Então, os dois são péssimos para o Brasil. São péssimos porque são radicais, porque vão destruir o país, porque blá, 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 né? Isso vai até a facada. Com a facada, a Globo saca que o cara vai ser eleito, né? Ou tem grandes chances, né? Porque até aquele momento, até o momento da facada, Haddad já disputando, né? Porque eu acho que foi em setembro mesmo que Haddad, foi em setembro, Haddad já disputando, né? Porque foi 29 de setembro. No dia 7 foi no dia 7 de setembro, e no dia 29 que ele sai do hospital. Então já estava, né, Haddad disputando, mas eles estavam, assim, de certa forma, havia um equilíbrio. Haddad, eu me recordo que, né, a gente acompanhando, viu uma subida enorme do Haddad e tal. Então a Globo passa, aí a Globo joga toalha e adere, né? Então, Bolsonaro no hospital, ele tem um tempo que nenhum candidato teve. Todos os dias, o Jornal Nacional trazia uma matéria com Bolsonaro, só mostrando, vejam bem, gente, aí o silenciamento funcionando, com viés positivo, só mostrando imagem de Bolsonaro, coitado, andando, tentando, né, ali no hospital, sem mostrar a fala dele. A fala dele era mostrada, reproduzindo, né, os tweets dele, só, né? E aí isso diariamente, né? Até culminar com aquela entrevista dentro do avião, aquela entrevista de pertinho, só o close do Bolsonaro, né? Aquela cara feia dele, assim, todo tentando sorrir, falando que tá com saudade, né? E ele mostrando o kit gay também. Exatamente, que isso não teve questionamento nenhum na entrevista com o candidato, boa lembrança. Bonner só fala o seguinte, que não pode, candidato, aqui não podemos mostrar nenhum material de campanha, né? Mas não fala, não questiona, não fala que é o kit gay, etc e tal. E no dia 29 faz, então, essa entrevista enorme com o Bolsonaro dentro do avião, né, o Bolsonaro falando que está com muita saudade da filha e que vai, sim, participar do debate, né, da Globo. E a partir daí, né, e aí, isso foi no dia 29, e no dia 1º, 29 foi sábado, no dia do movimento Ele Não, né, que foi no país inteiro. A Globo traz a reportagem do Ele Não, que é menor um pouco do que essa reportagem do Bolsonaro, que é essa entrevista com o Bolsonaro, e no dia 1º, então, tem lá a gracinha do vazamento de novos trechos da delação de Palocci, que tem 9 minutos da edição, na edição do Jornal Nacional. Então, fecha, né, para não ter dúvida de que né, melhor assim do que com o Haddad, né, apostando, que eu acho que é uma aposta que a Globo, né, como um aparelho ideológico, né, digamos assim, como um braço, né, do capital financeiro, enfim, do poder econômico, apostava que o Bolsonaro seria alguém controlável, né? O problema dele está aí, que ele não é. E que ele está adorando, né, estar no poder, e que ele já está pensando em 2022. O recadinho lá agora, né, o recado lá usando a ex-mulher, uma das ex-mulheres dele, é exatamente nesse sentido, né? Olha, a gente sabe o que você fez no verão passado e oportunamente a gente pode falar, né? Mas eu não sei como é que vai ficar esse embate, porque realmente o Bolsonaro está se fortalecendo, né? Eliane, claro que você falou muito, você tem que falar muito, por favor, fale isso. Agora, tá tudo bem. Eu queria subir agora. Meninas, vocês podem botar no ar, por favor, a tela do meu computador, porque eu separei uma reportagem do Jornal Nacional que eu uso muito nas minhas aulas de análise do discurso, e quando eu vi, meu Deus, você também usa. E, assim, você usa a sua metodologia, analisa alguns detalhes, e eu com a minha metodologia, eu analiso outro. E nós duas chegamos à mesma conclusão. É uma bosta. A reportagem é uma bosta.
Vocês podem botar no ar? Isso. Vamos lá. Deixa eu dar o play aqui. É o jornal Brasil Fora do Mapa da Fome. Vamos lá. O órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura citou o Brasil como um dos países que conseguiram reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome. 20 anos atrás, 14,8% dos brasileiros viviam na miséria. Agora, esse índice é de menos de 2%, cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas. Segundo a FAO, essa queda se deu por causa da eficiência dos programas de combate à fome. A FAO é dirigida por José Graziano, que implantou o programa Fome Zero durante o governo Lula. No mundo, 1 em cada 9 pessoas ainda está desnutrida. O órgão das Nações Unidas... Não é que não. Eu quero passar. Pronto. Eu quero botar o texto agora desse material. Então, nós tivemos o Jornal Nacional no dia 16 de setembro de 2014. Estávamos em plena campanha para Dilma. Esta foi uma nota locutor de 37 segundos. Foi assim que o Jornal Nacional avisou que o Brasil, historicamente, tinha saído do mapa da fome. Esta foi a única menção, né? Foi uma nota de 37 segundos com 97 palavras e 530 caracteres. Eliara, vamos lá com a sua análise. Então, para começar, o órgão das Nações Unidas para a Alimentação, né? Você já tira aqui o peso de quem está falando, tá? De quem está dizendo isso. Outro detalhe, citou o Brasil como um dos países que conseguiram, ou seja, outros já fizeram, muitos já fizeram, o Brasil é mais um, né? Como se fosse, o Brasil é mais um que exporta trigo, o Brasil é mais um que exporta milho, o Brasil é mais um que vende calçado. Não, o Brasil é mais um, né, dos que conseguiram reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome, né? 20 anos atrás, aí faz. Nos momentos que interessam, a Globo faz o jornal, né, faz de alguma forma essa recuperação histórica, essa ligação histórica, né, recupera essa historicidade. E aí, 20 anos atrás, 14%, agora esse índice é de menos de 2%, né, cerca de 3,4 milhões de pessoas, segundo a FAO, essa queda se deve. Aí, o detalhe, a FAO é dirigida por José Graziano, que implantou o programa Fome Zero durante o governo Lula, ou seja, né, deve estar falando para puxar sardinha, e anteriormente, segundo a FAO, essa queda se deu por causa da deficiência de programas de combate à fome. De quem? De qual governo? Né? Já que você falou de uma década inteira ali, você falou de muito tempo, que programas? Né? Uma nota de 37 segundos, não ouviu ninguém, não explorou ninguém, não mostrou, não fez aquela recuperação que o Jornal Nacional sabe fazer muito bem quando quer, olha, mostrar como era a fome, como eram as pessoas que passavam fome, como está agora, quem saiu da miséria, né? Ou seja, é uma nota absolutamente burocrática para não deixar de dizer. Era preciso dizer, porque era um tema, era um assunto que estaria em todos os lugares, mas se diz de uma forma que rouba, tira a importância, né, daquele fato, ou seja, ressignifica um fato, reconstrói um fato, diz de outra forma, né, e tira o peso. Sim, gente, claro que tira o peso, porque as pessoas tiveram acesso a essa informação pelo Jornal Nacional, milhões de telespectadores, não foram lá procurar, ainda mais, né, nessa época, procurar em outros lugares, né, então, isso é uma reconstrução, uma ressignificação de um fato que era muito importante para um país que passava fome. Então, bastava fazer aquelas matérias, bastava ir lá no Nordeste e mostrar como era e como ficou. Isso nunca foi feito. Reportagens especiais, né? Que podia durar uma semana, né? Exatamente. E que poderiam ganhar prêmio se fizessem, né? Exatamente, mas... Agora, olha só, outros detalhes, assim, você falou tudo que eu falo nas minhas aulas, é impressionante. Nós temos sempre... a nossa metodologia é uma metodologia científica, então a gente tem todo o savoir-faire de catar lá os pontinhos. Tem mais alguns detalhes. Quando você pega aqui o órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, você tem um sujeito simples de 11 palavras.
Aí eu pergunto para eles, vem cá, isso é sujeito simples ou sujeito composto? Todo mundo, não, é sujeito composto. Assim, não, é sujeito simples. Ele tem 11 palavras, mas é sujeito simples. Aí eu falo, no slide anterior, eu botei um título nele. Brasil, fora do mapa da fome. Eu coloquei o Brasil em destaque. E disse o que aconteceu com o Brasil. Isso é pragmática. Eu alcei Brasil ao tópico pragmático. Qual é o tópico pragmático aqui? O órgão das Nações Unidas citou o Brasil. O Brasil virou objeto direto. É alguém falando do Brasil. Né? Aí, bom, eu sou de humanas, eu faço miçangas, tá? Mas eu achei muito estranho você comparar 20 com 14,8, agora menos 2, cerca de 3,4 milhões. Eu comecei a cantar Gonzagão. Eu lhe dei 20 reais para ganhar com 3.300. Você tem que me voltar 17.700. Porque isso aqui é só jogar número. Vocês estão jogando número e você não está fazendo nenhuma conexão. Ele só bota aquele esqueminha do lado e não explica. Aí eu comecei a puxar. Não, peraí. Eu sou de humanas, eu faço miçanga, mas tem número aqui, tem coisa errada. Tem coisa errada. Aí eu comecei a fazer as contas, chamei economista, chamei contador para me ajudar. Se você tirar 14,8% como o 100% e transformar 1,66%, que é o menos de 2, quando você pega a população brasileira de 1994 e a população brasileira de 2004, né, você tem que 14,8% igual a X. Só que a diferença de 14,8% para 1,66%, deixa eu ver aqui a minha cola, que eu tenho isso anotado, que eu não sou louca de não anotar isso, né? Assim, dá 13,14%. Aí, se você tomar 14,8% como 100%, 13,14% dá um total de 88,7%. Ou seja, não foi reduziu pela metade, reduziu em 88,7%. Claro. Ainda tem isso. Aí você chega nesse... A FAO é dirigida por José Graziano, que implantou o programa Fome Zero no governo Lula. Cara, quando eu vi essa matéria pela primeira vez, eu estava na redação do Muda Mais. Eu trabalhei no Muda Mais na campanha da Dilma. Né? Quando eu ouvi isso aqui, a FAO é dirigida por José Graziano, que implantou o programa Fome Zero no governo Lula. Isso aqui é uma inferência sugerida. Ele não fala, mas é para você concluir que ele está puxando o saco do Lula. Que o PT é uma grande quadrilha que chegou à ONU. Quando o Bonner falou isso, eu falei, filho de uma puta! Aí, a última frase é, no mundo, 1 em cada 9 pessoas ainda está desnutrida, ou seja, você ainda te joga para baixo. Se teu país saiu do mapa da fome, dane-se grandes coisas, está todo mundo down and out no mundo, sabe? Aí, esta aqui é a minha conclusão na minha aula. Sabe? Eu boto assim, meninas, pode tirar o slide do ar. E um detalhe, Letícia, o quadro que é projetado lá com os números, né? Porque é isso que você falou. Quando o Jornal Nacional quer, ele não faz qualquer conexão, quando os números não interessam, eles não fazem qualquer conexão. Solta número, mistura percentual com número absoluto, porque número é uma coisa dificílima. Ninguém vai dizer que não deu a informação, né? E o quadro, né, o versal do quadro era fome. Não era mapa da fome, era fome, né? Então, quer dizer, qual que é a inferência? Ainda há fome. A questão é fome. Mas a questão não era fome. A questão era o Brasil exatamente por políticas tão boas que reduziram a fome no país. A questão não é a fome, né? Então, enfim, só mais esse comentário. E do ponto de vista de produção jornalístico também, existem 3 formas de você dar uma notícia num telejornal. Ou você faz o VT, que é a entrevista, o repórter aparece, vai lá e ele faz a reportagem. Essa é a forma mais completa. Você tem também a nota coberta, que geralmente você usa isso para notícias internacionais, quando você tem a notícia, as agências internacionais enviam a notícia e enviam as imagens. Aí o locutor vai ler em off, não aparece a imagem dele, só aparece as imagens dos fatos, né?
Isso também é razoavelmente completo. E tem a nota ao vivo, ou nota locutor, que você usa em 2 ocasiões. Primeiro, quando o assunto acabou de acontecer. Gente, o Papa morreu. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Não, o Papa não morreu, calma. Tá? Só dei um exemplo. Então, aí chega, mas aí logo já entra imagem, já entra tudo. E tem um outro caso, que quando você usa a nota locutor, é quando a notícia não tem importância. Veja os números da Mega Sena. Porque quando a Mega Sena está hiperacumulada, que todo mundo quer saber qual vai ser o resultado, eles transmitem ao vivo. Mas quando os números da Mega Sena não tem nada a ver, os números da Mega Sena... Isso tem a ver, Letícia. Isso tem com o que a Thaís Krug está dizendo aqui, ó. Nossa companheira aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem colocado, Eliara. Tiram a importância porque é o que era conveniente para eles. O Brasil sair do mapa da fome merecia um Globo Repórter. É isso. Agora, Eliara, eu vou me permitir, eu sou um cara que tem um entendimento de ter uma disputa entre 2 setores da burguesia internacional, né? Eu vou ali pelo que está no Privacidade Hackeada, naquele documentário, né? Muito bem expresso. Nós temos uma disputa entre dois setores da burguesia internacional que operam com a nomenclatura usada naquele documentário é os deuses do Vale do Silício e os donos do dinheiro do mundo. Né? Esses caras eles estão brigando entre eles e são estas as narrativas que a gente está enxergando. A narrativa de uma parcela desta burguesia internacional que vem aqui, que a Rede Globo representa aqui, representa bem, e a outra parcela que não estava representada nesses grandes meios de comunicação, que passa a falar, então, através das novas tecnologias, através das redes sociais. E eles entram em confronto. Mas ambos estão movidos pelo mesmo objetivo, de continuar mantendo o status quo existente, qual seja a burguesia mandando e os trabalhadores servindo a esta burguesia. E isso vem contido dentro de cada fala que eles fazem, tanto no Jornal Nacional, estamos falando do Jornal Nacional, como lá nos conteúdos que vêm no WhatsApp, no Facebook, etc. e tal, no Twitter do Bolsonaro, por exemplo. Como é que a gente na esquerda pode... Primeiro que eu acho um problema, nós não temos uma narrativa hoje, estamos perdendo por VO, né, é o que disse a Pinheiro Machado, né, a Rosana Pinheiro Machado, perdendo por VO. O que falta para a gente poder ter uma narrativa capaz de fazer com que parcelas da sociedade parem de cair, nós estamos falando, na verdade, em recontar a história, né? Nós estamos falando de pós-verdade narrada pela Globo, que tem, né, seus meios, e pós-verdade muito mais evidente, que vem através das fake news do Bolsonaro, que é mentira mesmo, entendeu? Nós vamos contar mentira, repetir a mentira, e nós vamos desconstruir a história. A Globo desconstrói a história ao desconhecê-la, né? Ela não desmente, mas não fala, e o outro vai lá e desmente e diz, não, a história não é essa, o PT é sem vergonha, o PT é vagabundo, o PT é o responsável por toda a corrupção do mundo. Aliás, a menina que ela escreveu isso aqui, toda a corrupção do mundo vem do PT, os credores do PT faliram o Brasil, parará. Né? Como é que a gente pode contrapor isso? Porque me parece que a academia ela não está sinalizando para isso. Aliás, a academia ela forma jornalistas, muitas vezes ela forma jornalistas para trabalhar em instrumentos iguais à Rede Globo. Então é um troço complicado. Porque a Letícia está dizendo aí, nós estamos falando de professora exceção, né? Porque não é muito isso que rola. E eu acho que a gente precisa debater isso também, porque se a academia não ajuda, onde é que nós vamos parar? É um problemão, né? Assim, se coloca na minha mão uma questão que é muito, eu diria, grave, muito desafiadora, porque eu acho que nós precisamos, antes de ter uma narrativa, nós precisamos tentar compreender esse cenário de desinformação, né, que o Brasil vive, né, que eu acho que no Brasil ele é muito sério e muito complexo, né, porque nós temos aí uma enorme concentração dos meios de comunicação, né, não houve a regulamentação,
né, dos meios. Então, a concentração no Brasil, ela é tenebrosa, né, e isso se reflete em quê? Que pouquíssimos grupos que chegam ao país inteiro, né, isso que nós já discutimos aqui. Nós temos aí esse avanço, né, de grupos religiosos neopentecostais dominando aí a mídia, que dialogam, que estabelecem um diálogo com as pessoas, que eu acho que muitas vezes nós não conseguimos, né, enfim, nós da esquerda não conseguimos. Por isso que me incomoda tanto, e hoje eu estava até lendo uma pesquisa da Esther Solano, que eu adoro, eu gosto muito da Esther Solano, e gosto muito da pesquisa que ela desenvolve, do trabalho que ela faz ouvindo as pessoas, né? Então, me incomoda muito, por exemplo, essa questão de falar que todo eleitor de Bolsonaro é burro, é evangélico, é isso, aquilo, tá? Isso é um problema A sério. significativa dele tinha votado antes no Lula e na Dilma, hein? Exatamente. Mas é esse o caminho, né, da personagem, da mulher, que a Esther entrevista, preferencialmente, né, mulher, ela cita muitas mulheres, que faz exatamente esse caminho. Votou no Lula, votou no Bolsonaro e possivelmente votaria no Luciano Huck, né? Então, eu acho que a gente, para pensar numa narrativa, a gente precisa pensar esse problema, né? E assim, e pensar que, por exemplo, aí as fake news estão compõem esse cenário, chegam para compor esse cenário também, né, de uma forma avassaladora, né, e aí por quê? Porque o país é semi-alfabetizado, é semi-letrado, nós não temos um letramento em mídia, né, não temos nem o letramento convencional, menos ainda o letramento em mídia. E um letramento em mídia não significa, e eu acho que nós ainda, muita gente da esquerda ainda tem essa questão, não significa a gente simplesmente adotar uma postura, né, dicotômica, a Globo não presta, é do mal, só os meios de esquerda que são do bem. Não adianta você dizer, vamos desligar, não vamos dar audiência, não existe. Por exemplo, eu acho que a esquerda poderia ter um grande observatório de mídia tradicional, entende? Para ver o que está sendo construído, sabe? Para ver o que as pessoas estão ouvindo, então, o que interessa as pessoas, né? Para então nós pensarmos nessa narrativa, né? Por que Lula é silenciado? Porque Lula foi silenciado a partir daquele 8 de abril, né? Com aquele fundo lá, aquela imagem no Jornal Nacional, ele vai lá no avião para Curitiba, e a partir de então, ele não retorna ao noticiário, como se ele tivesse sido abduzido, né? Ele só retorna, muito tempo depois, no repertório corrupção. Por quê? Porque Lula fala para as pessoas. Por que Bolsonaro foi silenciado aí no viés, né, positivo? Por que ele não fala? Porque a fala dele é grotesca, é grosseira, né? Se ele não decorar o texto, como fizeram ele decorar, alguém escreveu para ele, fizeram ele decorar, naquela edição, né, depois do negócio lá da ex-mulher dele, na edição de quarta-feira, a fala dele é uma fala grotesca, ele deixado à vontade, a fala dele é grotesca, então ele é silenciado por isso. Então, nós precisamos fazer, eu me lembro que eu fazia oficinas, já há muito tempo, ainda na dissertação, oficinas com o pessoal da Fé e Política, e era um grupo, né, grupos muito variados, assim, envolvia trabalhadores, né, mais de mão de obra, mas como empregada doméstica, porteiros e tal, para discutir mídia, e aí eu ficava muito angustiada, porque eu pensava, meu Deus, como que eu vou conversar com essas pessoas para não parecer que eu sei, né, que olha lá, chegou a especialista, que eu sei, e mostrar isso, né, desnudar isso. E acabou que eu estava fazendo, à época eu fazia um mapeamento para o manchetômetro do estado de Minas, né, e aí eu mostrei quantas vezes o Aécio Neves era mencionado de um modo positivo, legal, na capa do estado de Minas, e quantas vezes a Dilma aparecia nessa mesma situação, né? Ou seja, Aécio era todos os dias na capa do estado de Minas, né, só fazendo coisas maravilhosas,
E a Dilma só ou aparecia no viés neutro, na capa eu acho que ela nunca apareceu. Era uma chamadinha de rodapé, ou era um viés negativo, né? Então, eu fui mostrando isso para as pessoas, falava, né, assim, nos números, discutia os números, e foi, assim, tão impressionante, porque as pessoas falavam, olha, a gente nunca tinha pensado sobre isso, mas que filhos da puta, hein? Enganando a gente. Então, sabe, esse é o desafio que eu acho que nós temos, e eu acho, assim, que a gente está perdendo isso. E aí que entra a questão do letramento midiático, que eu acho que é uma pauta que precisa ser abraçada, deveria ter sido abraçada, porque ela não é uma pauta recente, né? O letramento midiático nos Estados Unidos é uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa da gente ver, sabe? Então, eu acho que nós precisamos, então, pensar nesse cenário da desinformação para nós pensarmos efetivamente num discurso que não seja o de criminalizar a mídia, tá? A gente vai falar mal, claro, a gente vai mostrar, olha, o Jornal Nacional está fazendo isso, mas o Jornal Nacional também bateu no Bolsonaro, mas o Jornal Nacional tem estratégias, e mostrar a primeira coisa que a gente precisa ser capaz de desnudar que são empresas de comunicação. Quando a gente está falando, né, e muita gente já veio me questionar em debates no doutorado, mestrado, inclusive, mas você não pode culpar o jornalista. Eu falei, mas eu não estou culpando. Quem aqui está falando do jornalista? Quem é o jornalista na fila do pão? Eu estou falando de empresas, de uma ótica que é uma ótica empresarial, uma ótica capitalista, né? Quando a Globo faz lá o agro é pop, está no Jornal Nacional, desde sempre, né? Desde sempre, o agro é pop, não só como propaganda mesmo, efetiva, anúncio, mas como propaganda nas edições. Então, a gente tem que ser capaz de desnudar isso, né? De mostrar isso. Eu acho que sem ódios, entende? Sem ódios. Mostrar que a mídia tem um papel, mostrar que eles estão jogando de um lado, né? Enfim, eu acho que é um desafio muito grande, né? Um desafio gigantesco, mas eu acho que é muito instigante também, e eu acho que nós temos total condição de fazer acontecer, sabe? Agora, eu acho também que a gente precisa, às vezes, calçar a sandalinha da humildade, tá? E pensar melhor. Por exemplo, quando o programa de pastor à noite, né, que se dirige à mulher que está lá super angustiada porque o marido bebe, né, o capeta do álcool vai lá, pega o marido dela, né, então o pastor vai e faz aquilo, leva o marido, né, tira o capeta do álcool do marido, e aí a mulher, eles contam, gente, uma historinha do antes e do depois, né, e o Luiz, voltou. Então, conta a historinha do antes e do depois, como era com o capeta do álcool e como passou a ser sem o capeta do álcool. E é uma maravilha, gente, porque vamos pensar o seguinte, essa mulher, ela está massacrada, entendeu? Falar assim, ela é burra porque acredita no pastor, ela é burra porque vota. Pô, não, gente, ela é uma mulher que está ali, muitas vezes, sabe, com N problemas. Ser mulher no Brasil não é fácil, ter que aguentar várias questões não é fácil no universo feminino. Então, como que nós vamos também dialogar com essa mulher, mostrar que o pastor está ali cumprindo uma função, mas está enganando em muitos momentos, né? Acho que esse é o desafio, assim, enorme, tá? Mas eu acho que a gente é capaz de fazer isso, sabe? Eu acho que um grande observatório de mídia seria uma coisa muito bacana de se fazer, né? Para você pensar essas estratégias. Falei demais, então agora... Imagina, que aula! Vocês. Que aula, hein, Letícia? Estão tomando aula. Fala demais. Fala mais, por favor. Tem um ponto aqui. Quem foi que comentou isso aqui? Foi foi o Jurandir. A direita trabalha com mentiras, apelos morais, dogmas e violência. É isso que o povo quer ouvir. Não dá tempo de desfazer a mentira ou englobar a totalidade dos números. São apelativos e não temos como entrar nesse mesmo jogo. Aí é o que eu falo, o trabalho da direita é um trabalho sensorial.
E o trabalho da esquerda, a gente sempre vai tentar um lado racional e a gente sempre vai se estripar. Porque qual é o apelo maior? Você diz, olha, você precisa lutar para ter um bom sistema de transporte, que é um troço extremamente aleatório, ou você vira, olha, se você votar naquele cara do PT, ele vai destruir tua família. É algo muito mais palpável, é algo muito mais próximo para ela, né? Muito embora ela não tenha a menor noção do que seja destruir família, né? Então, é um apelo sensorial, é um apelo emocional, e com isso nós estamos esquecendo de raciocinar, nós estamos parando de raciocinar, porque nós também estamos sendo levados, nós estamos sendo puxados pelo fígado para dentro desse rodamuinho, né? Nós fomos, Letícia, derrotados ideologicamente. Nós estamos falando de luta de classes, e nós sofremos uma derrota fragorosa. A derrota eleitoral para o Bolsonaro e tal é fichinha para a derrota que nós sofremos e que nós começamos a sofrer há muito tempo. Por quê? Porque a gente perdeu o norte da nossa classe, da classe trabalhadora. A gente sequer reconhece a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, por nós nós que temos, vamos dizer assim, alguma formação, não conseguimos enxergá-la como classe, como é que ela vai estar como classe? Se nós não conseguirmos voltar a fazer as pessoas se enxergarem como classe, porque aí nós estamos falando de razão, e as pessoas vivem sim pela razão, inclusive o dinheiro que elas ganham é pela razão, porque se não trabalhar, não come, e isso não tem nada de emocional, isso tem de racional. Aliás, racionais são as pessoas que vão para a rua, agora, falando aqui no coronavírus, o Bolsonaro disse para todo mundo ir para a rua trabalhar, porque tem que trabalhar. Aí a esquerda vai lá e diz, fique em casa. Qual é a tradução que isso tem no senso comum? A tradução que tem no senso comum é o Bolsonaro quer que a gente trabalhe e a esquerda quer ficar em casa. São vagabundos. Esse é o problema. Esse é o problema, porque a gente diz, como assim ficar em casa? Como é que um sujeito que sequer emprego tem, que precisa batalhar no dia a dia para poder comer, vai ficar em casa? Óbvio, tu tinha que dizer o seguinte, que o governo faça testes em massa, assim como outros países fizeram. Aí nós estamos falando de ideologia, porque são os países socialistas e os social-democratas que fizeram testes em massa. Nova Zelândia, a Coreia do Sul está fora disso, mas os outros, a Coreia do Sul também fez, mas o Vietnã, Cuba, a Argentina, que se aproximando da social-democracia, fazendo teste em massa, morreu menos gente, a economia já voltou, as pessoas estão podendo trabalhar. Não, o que a gente fez? O Bolsonaro disse, vai para a rua, vai trabalhar, e a gente disse, não, fique em casa. E fizemos pior ainda, durante esse período. Desculpa, Eliara, mas de novo, eu quero te aproveitar um pouco aqui, porque, cara, não é todo dia que a gente consegue conversar com quem tem toda essa coisa da análise de discurso. Mas durante a pandemia, grupos de esquerda foram para a rua fazer manifestações e gritar fora Bolsonaro. Uma semana depois, 2 semanas depois, agora já começa a aparecer mais fragorosamente aí nas pesquisas, o Bolsonaro não só se mantinha estável, como subia nas pesquisas. O que eu estou dizendo disso? Eu estou dizendo que, na medida em que nós não temos a narrativa, e a narrativa ela tem essa composição ideológica, nós precisamos recuperá-la para poder falar com as pessoas, porque senão eu vou para a rua gritar fora Bolsonaro, e isso não é eco nenhum, pelo contrário, eles vão me taxar tão maluco quanto isso aqui para frente dos quartéis pedir intervenção militar, né? Então, não é um pouco disso que nós estamos vivendo também? Deixa eu só puxar um comentário aqui da Paula. Eu queria responder esse comentário. Isso de sem ódio não funciona mais. Combater o ódio extremo com asas perfumadas não nos levará a lugar nenhum. Paula, isso daí eu acho que é um problema um pouquinho mais embaixo, tá? E é uma coisa que eu estou percebendo, o excesso de fake news está desaprumando o raciocínio das pessoas. Nós estamos muito mais com o fígado do que com os neurônios. Tá? Então, mal comparando, é como se a gente você não consegue pegar um viciado em heroína e levar ele para correr a maratona. Você tem que primeiro tirar o vício da heroína, você tem que curar ele, tem que ir aos poucos fazendo um condicionamento físico até que ele finalmente chegue para correr a maratona.
Você não vai virar para o cara que está delirando de heroína, vai dizer, cara, tu tá muito mal, para de consumir heroína, vamos correr maratona que é muito saudável. Você mata a pessoa se você fizer isso. Sim, né? exato. Então, tem que ser um trabalho. E não vai ser para essa geração, não, tá? Sim. Não vai ser para essa geração, não. Acho que a Eliara também pode falar disso. A minha a questão, né, eu anotei aqui, que quando eu digo sem ódio, não significa com flores perfumadas, né? Quando eu digo sem ódio, é porque nós precisamos, exatamente o que você falou, parar de pensar com o fígado, pensar que nós estamos lidando com atores, tá? Que são muito eficazes na construção de discurso, na construção de narrativas, e pensar como vamos agir. Por quê? Vamos lá. O Jornal Nacional tá odiado, Bonner é odiado, não vamos ver, vamos desligar. Mas se a gente não assiste, como é que a gente pensa, por exemplo, a desinformação, né? Quando o Jornal Nacional faz aquela matéria com os dados do IBGE sobre o aumento da pobreza no Brasil, faz uma matéria ótima, uma matéria enorme, houve várias pessoas, tá? E simplesmente esquece de dizer que a metade da população brasileira vive com R$400 por mês, tá? Isso não é dito. Então, as pessoas estão assistindo ao Jornal Nacional, tá, gente? Não resta dúvida, nós não temos, nós odiarmos o Bonner e vamos fazer o quê? Pegar em armas e destruir a Rede Globo? Tá? Não é mais esse mundo, não vai ser efetivo. Então, nós precisamos saber, nós precisamos estar ali, olha, antecipar o que o Jornal Nacional vai fazer, tá? Pensar tanto sobre ele que a gente consiga antecipar, olha, eu já sei que amanhã eles vão fazer assim, para a gente ter, então, estratégia, né? Não significa ir com rosa, não significa paz e amor, nada disso, significa a gente, quando o Globo solta aquele editorial, né, que editorial não, quando Ascanio Seleme faz, né, aquele artigo e tal, soltando a pomba da paz, por que ele? Por que naquele momento? Por que ele sinalizou ali? Porque eles estão vendo que Bolsonaro está se fortalecendo, Bolsonaro tem o dinheiro na mão, e o segundo mandato de Bolsonaro com dinheiro na mão e sem se preocupar com uma próxima eleição vai ser um terror para eles, inclusive, que são neoliberais, né? Então, nós precisamos pensar isso, e quando eu digo que não podemos, porque se a gente tem ódio, se a gente fica com tanto ódio, eu fico com muita raiva, às vezes, né, do que eu vejo, muitas vezes, fico com muita raiva, mas então eu paro, respiro, vou lá e revejo a edição, porque eu preciso fazer isso, né, eu preciso saber que, se a Globo soltou aquela notícia da ex-mulher do Bolsonaro, ela vai dar um tempo, não vai ser todo dia, né, por quê? Vamos ver se o recado foi dado? E foi dado, no dia seguinte, Bolsonaro estava lá, decorou um texto mal e porcamente, escreveram para ele decorou para conseguir ler as 5 frases que ele consegue falar sem ter de ler, né, e fez lá direitinho com todo mundo do lado, montaram uma cena, gente, maravilhosa para o jornal, com os dois do lado, o Alcolumbre, né, e o Maia. Então, quer dizer, as coisas estão se acomodando, sim, dá ódio pensar nisso, óbvio que dá, mas se a gente ficar se consumindo em ódio, a gente não vai conseguir ter estratégia para fazer frente a isso, né? Então, não é a gente ir com rosas perfumadas de jeito nenhum, mas é a gente né, se conter nesse sentido, não pensar com o fígado, para poder ter estratégia, né? A Paula está dizendo aqui, claro, estamos em processo, essa dormência que experimentamos levará tempo para nos reabilitar, sim, não é para essa nossa geração. Não sei qual é a geração, mas nós estamos falando de processo, primeiro, as classes precisam, o mundo a história está sendo reescrita por uma revolução tecnológica. A classe trabalhadora nem se encontrou ainda. Os guri do Uber acham que são empreendedores. Acham que sei lá o quê. Estão lá, os guris estão detonando suas cartilagens, pedalando e tal, então acham que são empreendedores. Então a gente precisa isso leva tempo.
Isso leva tempo, mas a gente precisa compreender que é por aí que passa. E aí é isso, aí tu não adianta tu chutar, como é o ódio, tu vai sair chutando bolsonarista por aí, e pior ainda é isso, né, que nós já falamos aqui de, o pobre de direita, como é que é, o pobre burro que vota no... O pobre o evangélico. O evangélico e tal, esses caras votaram 30%. Tem uma pesquisa que eu não me recordo, eu acho que era da Perseu Abramo, com o público pós-eleições de 2018, que deu conta que em torno de 30% dos eleitores do Bolsonaro aí numa periferia de São Paulo, que eu não me recordo exatamente onde foi feita a pesquisa, em torno de 30% dos eleitores tinham antes votado no PT, no Lula, na Dilma, tinham votado no Haddad para prefeito de São Paulo e votaram no Bolsonaro para presidente. Então, aí ele vira pobre de direita. Como é que é esse negócio? Antes estava legal. Antes ele não era. Alienado. Como assim alienado? Isso não, como? Entende? Então, precisamos olhar para isso, e isso leva tempo, né, Eliara? Assim como tu estás fazendo de olhar as narrativas da grande mídia, como é que a gente vai explicar isso tudo para a população? Isso é um processo lento, gradual, isso não vai de uma hora para outra, né? Sim. Eu me recordo de uma... a gente pegando essa questão dos evangélicos e tal, da religiosidade, enfim, né? Eu acho que não é só a gente considerar, no Brasil, não é só falar de evangélico, mas da religiosidade, que é uma questão muito importante para o Brasil, para o brasileiro, né? Na Bahia, o Rui Costa, ele foi reeleito, aliás, o Jacques Wagner tem um trabalho fantástico na Bahia, ele foi eleito, reeleito, elegeu o Rui se reelegeu, enfim. E o Rui foi conversar, o candidato mais votado de Salvador, vejam bem, da Bahia, o deputado estadual, é um pastor evangélico, né? E o Rui foi conversar com ele, tá? E ele ia apoiar Bolsonaro e tal, e Rui e Wagner conseguiram reverter o voto dele, e óbvio, não só o dele, né? Claro, né? Ele falou para milhares, com certeza, né? E ele enxergou o capeta em Bolsonaro, né? Enfim, eu tô dizendo, né, dessa estratégia, isso aí é agir sem ódio. Significa que eles estão adorando o pastor, ou o que o pastor diz, ou né, enfim, não, mas é uma questão, é uma jogada política, entende? É isso. E eu acho que pensar a comunicação tem que pensar assim, muito estrategicamente, né? E eu acho que nós não pensamos, né? Eu acho que não pensamos mesmo, não vamos ter Lula para sempre, né? Lula, que é essa unanimidade, que é essa entidade, né? Não vamos ter Lula para sempre, e nós precisamos, um ponto que você tocou, Luiz, a questão do ficar em casa. Gente, quem pode ficar em casa? Tá? Quem tem salário, tá? Garantido, que é uma fatia X da população, quem tem dinheiro para ficar. Tanto é que Lula falou sobre isso, né, gente? Lula falou sobre isso numa das lives dele. É claro, não dá para você falar com as pessoas pobres para ficar em casa. Primeiro, que elas dividem, que é uma casa para 10 pessoas, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente, pequeno burguês, estressa com 4 em casa, cada um podendo ir para um quarto, né? Quando está de bad, a gente se estressa, né? Vamos pensar aí 10 pessoas, as pessoas vão sim sair, claro que vão, né? E aí trabalhar. Como é que você fala, nossa, aquele camelô lá é tão sem consciência? Tá, mas, enfim, como que isso vai, né? O que a gente tinha que dizer, ou tentar dizer, ou saber como dizer, né? É que, e nisso nem o Jornal Nacional foi efetivo em fazer, né? Que garantir que as pessoas fiquem em casa é uma função do Estado, né? Do governo federal. Isso não foi feito, né? Aí Bolsonaro vai e surfa, mas ele está começando a surfar porque essa questão do teto de gás é uma questão séria. Eu acho que não vão enquadrá-lo, tá? Eu acho que ele não vai ficar quietinho, porque ele descobriu que ele pode gastar o que ele quiser, e ele vai gastar isso onde?
turbinando o Bolsa Família no Nordeste, tá? Claro, que é o novo programa deles, que eles vão acabar com o Bolsa Família e criar o Renda Brasil. Exatamente. E aí, ninguém segura, não, gente, não tem candidato. Né? E as análises em cima disso é que vão ser piores ainda, porque eles vão dizer, olha só, o Lula conseguiu voto no Nordeste por causa do Bolsa Família, agora o Bolsonaro vai conseguir voto, então eles são iguais. Exatamente. Tá pronto o discurso, né? Eles são iguais. Fez o comentário aqui, vocês não sabem o que se passa nas salas de aula da grande massa da população brasileira. A próxima geração que vem é de chorar, estou muito desesperançado. Bom, o Jurandir, o que você está falando é basicamente que todo o trabalho que os pastores evangélicos estão fazendo está funcionando, é efetivo, é eficaz, é eficiente. Tem um ponto, sim. E o nosso é ineficiente, porque nós nem temos, porque houve tempos em que os professores, estes do nível médio, esses do ensino fundamental, tinham compreensão ideológica clara de que lado estavam. Na medida em que ninguém de nós tem muita claridade. Imagina o professor, os caras estão ferrados. Aqui no Rio Grande do Sul, com 60 meses de pagamento atrasado e parcelado, muitos professores votaram no tucano Eduardo Leite, que está no poder, e que defendia, olha, nós vamos continuar essa política, porque não dá, o Estado vai quebrar, não sei o quê, eu quero demitir professor, eu vou privatizar, vou passar para o Sistema S, o controle das escolas públicas, e os professores foram lá e votaram no sujeito. O que é isso? É porque esse professor é burro? Não, é porque perdeu o norte ideológico, que é a classe trabalhadora, o cara é trabalhador. Mas Eliara ia comentar também, né, Eliara? Que eu me lembrei, sim, que eu me lembrei de uma questão, assim, é muito interessante. Existem, eu preciso saber como falar disso, uma geração de alunos aí, e uma geração, né, do ensino médio na pós-graduação, mas efetivamente na graduação e pós-graduação, que existe uma nata evangélica que está sendo muito bem formada e que é muito reacionária. E que é muito bem formada, tá? E que faz discurso, que é muito bem preparada, né? Que é esse braço da nova direita mundial aí, né, gente? Essa turma né, de Trump e Bolsonaro, essa turma que apoia uma direita... forma-se uma direita conservadora e tem uma nata aí bem formada, tá? Essa é uma questão, sim, né? Mas eu vejo, sabe, tem uma coisa, os filhos, os amigos dos meus filhos, estão sempre aqui em casa, e vez ou outra, né, viam lá a mãe doida anotando, vendo Jornal Nacional e tal. Aí uma vez uma amiga, né, do meu filho, ele já está na faculdade e tal, eles estavam no 3º ano do ensino médio, então, aí ela vendo aquilo e tal, falou assim, nossa, mas você vê tanta coisa no jornal, eu olho e só vejo notícia. Aí eu falei assim, mas deixa eu te falar, notícia, né, não é bem assim tal. E aí, o que aconteceu, né, é uma geração shopping center, né, digamos assim, mas é uma geração também antenada, mas que tem também, que não é a geração, gente, que é de luta de classe, que vai pegar em arma, que entende, mas não é uma geração, mas é uma geração antenada, uma geração que, por exemplo, muitos deles estavam ontem assistindo a minha defesa, né, interessados em entender, tá? Mas também é uma geração que gosta de maquiagem, uma geração que gosta de rave, uma geração que sabe, então eu não sei se às vezes a gente não está sabendo talvez lidar com a pluralidade, né, eu acho que há vários problemas, né, e nem eu estou aqui dando receita, né, nós estamos conversando, enfim, mas eu acho que às vezes falta esse olhar para a pluralidade, sabe, assim, como eu vou dizer, esse desejo de olhar, sabe? Falta interpretação de texto, mas também falta Paulo Freire, falta a Mova, enfim, né? Porque tudo é muito complexo, né? Assim,
e o Brasil, na pobreza estrutural nossa, é muito complexo, né? Então, não sei, eu acho que existe, sim, esse problema, eu acho que existe, né, um problema de desinteresse generalizado, sim, mas também existem esses nichos, existem esses focos, eles estão interessados de alguma forma, né? Como é que eu ia imaginar que né, que os meninos iam ficar interessados em saber sobre o Jornal Nacional, né? Saber sobre o Bonner, pô, uma coisa, né? Tá todo mundo lá, não, mas estão e ficaram, e é interessante ver isso, né? Então eu acho que é uma realidade assim, eu acho que é problema, sim, acho que existe uma geração difícil, né? E acho que aí pode ter um corte, assim, um corte não só geracional, mas de renda também, né? Enfim, há muitos problemas. Há uma complexidade aí que eu acho que a gente não está sabendo muito bem lidar com ela, né? Então, e a gente precisa estar antenado para isso, a gente precisa ter, né? Saber ouvir mais, né? Falta Paulo Freire, né? Enfim, falando muito. Fala muito, por favor. E quando a gente tenta explicar essas coisas por recorte de classe, recorte de religião, recorte de idade, a gente ainda está muito no século XX, enquanto isso a direita está lá no microtargeting. Ela está pensando o José, o Jurandir, o Afonso, a Milena, e está falando com cada um como eles querem ouvir. Exatamente. Sim, exatamente. Com certeza. Porque não dá para a gente ignorar que a sociedade tem valores, entende? Não dá. Uhum. Enfim, a gente falar de certos assuntos, ou por que o kit gay foi efetivo? A ideia do kit gay foi muito efetivo, gente. Não só pela reconstituição em si, né? Que a partir do material didático do governo Dilma, que não foi nem utilizado, nem publicado, nem feito, né? Enfim, nem distribuído, foi feito, mas não foi distribuído, se não me engano. Não só por isso, mas porque o kit gay dialoga muito com valores e uma peça-chave que foi a Damares, que é pastora, que já estava na igreja, que tinha programas de TV, então você trabalha isso ali no programa de TV, você trabalha isso na igreja, né? Então, daí a efetividade, né, que é muito grande. Por isso que é um problema, os grupos religiosos neopentecostais, cada vez mais, tendo, né, esse controle dos meios de comunicação, né, da TV aberta, que as pessoas vão assistir, enfim. E aí a gente vê que em 2018, Fernando Haddad não perdeu para uma mamadeira de piroca, mas ele perdeu para a ideia da possibilidade de uma mamadeira de piroca. Exatamente. Foi mais abstrato ainda. Exatamente. E funcionou. E funcionou muito bem, né? Gente, nós já estamos aqui com 1h30 de live. Parece que começou há 5 minutos atrás já. Olha, conteúdo. Olha, nós vamos mais, vamos conversar mais vezes. Vamos sim. Faz suas considerações finais aí, então. Volte. O que é, assim... será que um dia você vai receber adicional de insalubridade por como disseram aqui um comentário? Teve alguma sequela depois de você assistir 1000 edições? Não, eu só sonhei com o Bonner, tomando chopp com ele, né? E detalhe, eu servi o chopp. Isso aí acho que nem Freud explica, né? Eu que levava. Não, era um choppinho, vários chopps. E eu ia levando o chopp para a bancada, o bar para cima bancada. Então a sequela foi essa. Metáfora da vida cotidiana. Chopp para William Bonner. Pois é. Veja só. Mas sequela nenhuma. Eu confesso que eu fiquei até viciada no Jornal Nacional de pensar o que eles vão fazer, porque eles fazem muito bem, as estratégias são excepcionais, né?
a questão do silenciamento, foi assim, um show, né, como eles utilizam o silenciamento com viés negativo e positivo, né, o enquadramento, enfim, as estratégias de construção do discurso da narrativa são muito efetivas, são muito boas, né, então eu fiquei, de certa forma, viciadona no Jornal Nacional, né, mas sequela nenhuma, adoro perceber, né, tentar adivinhar qual vai ser a estratégia agora, para onde eles vão, né, e assim, foi muito interessante, né, desenvolver esse trabalho, muito rico, muito instigante, né, e assim, e eu tinha algumas conversas com o meu orientador, e ele falava, mas agora na internet, será que as pessoas estão vendo televisão? Eu falei, claro que estão, você está enganado, redondamente enganado, estão sim, não tem, a internet chega, tem força, muita força, mas a TV aberta ainda no Brasil tem muita força e continuará a ter por muito tempo, né? Então é isso, e eu acho que nós pensarmos, né, esse cenário de desinformação, que é um cenário cruel para o país, né, assim, muito cruel. Então a gente precisa pensar como que esse cenário, o que compõe esse cenário, para nós pensarmos efetivamente, né, nas estratégias, nos caminhos, né, dessa contranarrativa aí. E no mais, agradecer muito, né, a oportunidade, o espaço, foi um papo ótimo, aí já 1h30 e a gente, né, eu nem percebi, desculpem se falei demais, porque eu acho que eu ainda estou... Muito bem. Pois é, e vamos fazer outras, né, estou aí à disposição. Muito obrigada, né, um abraço para o Luiz, para a Letícia, né, pelo carinho do convite, e estamos aí, estou à disposição. Eliara, muito obrigada, você, por agradecer o convite, volte sempre, aliás, toda vez que o Jornal Nacional voltar a aprontar mais enviesada, vamos falar com a Eliara, né? Luiz, vamos encerrar então, né? Vambora!